Opa! E aí? Beleza? Eu sou o Ricardo Daquino e provavelmente você já me conhece pelas minhas redes sociais ou por ter visto o primeiro vídeo da nossa série. Mas enfim, eu também sou um dono de um restaurante e eu ajudo esses empresários a terem mais de 14% de lucro sem que sejam escravos dos seus próprios restaurantes. E nesse segundo vídeo da nossa série, eu vou te mostrar por que a nova forma que eu estou propondo de administrar um restaurante funciona para quem quer ter mais de 14% de lucro e não quer mais ser escravo do seu próprio restaurante. E só revisando no último vídeo, eu te mostrei por que a forma antiga ou tradicional de você administrar o seu restaurante funciona, mas não o suficiente para você ter mais de 14% de lucro e você não ser mais escravo do seu restaurante. Então, se você ainda não viu esse primeiro, eu recomendo você parar esse, assistir ele e depois você volta para cá. Então, sem enrolação, vamos direto para o conteúdo, porque tem muita coisa para a gente ver. Hoje eu vou te mostrar porque dentro desses 3 pontos simples que eu te mostrei, aqueles mesmos que eu mencionei na primeira aula, quando aplicados corretamente, na forma que você administra o seu restaurante, fazem toda a diferença. Então, mais uma vez, eu reforço que é importante que você tenha assistido a primeira aula da nossa jornada. Bom, o ponto número 1 foi aquele que eu chamei de afiando o machado. Você lembra? Olha só, nele você não só aprende a afiar o seu machado, como também aprende que é necessário ter alguns machados de reserva e talvez até você precise usar uma serra elétrica, que a gente precisa ficar ligado a como o nosso mercado está trabalhando. Qual que é o tipo de tecnologia que está sendo usada agora. E é também entender que você precisa de mais de uma ferramenta de trabalho para os casos em que uma delas falhar, para você acabar não ficando para trás e não correndo o risco de fechar as portas. Eu posso apostar com você que se você olhar para dentro do seu bairro, da sua cidade, certamente você viu alguma coisa parecida durante essa pandemia. Vários restaurantes, grandes, pequenos, que fecharam as portas e nunca mais voltaram. Esses, assim, independente do tamanho, provavelmente só tinham uma ferramenta de trabalho. Somente cortavam as suas árvores com um tipo de machado. Olha só, eu sei que eu adoro ensinar com analogias, mas se você não entendeu essa, deixa eu te explicar aqui rapidinho. Eu estou falando que esses restaurantes ainda estavam utilizando a metodologia antiga de gerir restaurantes. Eles não se adaptaram, eles não se modernizavam, eles ainda acreditavam que cortar as árvores com aqueles seus machados antigos, ou seja, ficar tocando restaurante igual antigamente, ia ser suficiente para sempre. Mas quando você se adapta, quando você tem um restaurante com uma metodologia de gestão clara, consegue medir cada etapa que você vai executando, colocando cada uma delas para funcionar e, além disso, você aprende a abrir novas frentes, ou seja, utilizar novos tipos de machados e ferramentas para o seu restaurante ficar cada vez mais forte. Então, quando você chega nessa etapa, percebe que, tendo as informações certas do seu negócio, tem a capacidade e o poder de melhorar de verdade a sua lucratividade e independência. Você tem um método que te permite ganhar mais de 14% de lucro e a não ser escravo do seu restaurante. Você foge da mesmice, você foge da crença limitante que só trabalhando duro você vai conseguir chegar onde você quer chegar. Então, finalmente, você entende que trabalhar de forma inteligente é muito mais importante. Trabalhando de forma produtiva, organizada, você vai chegando aos poucos mais perto de você ter 14% de lucro e não ser escravo do seu restaurante. Você consegue medir os resultados de cada etapa ganhando tempo, controle e clareza. Lembra da frase que eu te falei na aula número 1? O que não pode ser medido não pode ser melhorado. Eu posso apostar com você que talvez agora você está pensando que não tem tempo para aprender um novo método, que as coisas já estão difíceis, já estão corridas demais para você precisa de resultado para ontem. E que às vezes você também está cheio de dívida. Ou então o seu faturamento ele não é bom o suficiente, não entra cliente novo direito. Ou então chega no final do mês, apesar de você vender um monte, não sobra quase dinheiro nenhum. Você praticamente trabalha de graça. E se você tiver em um desses cenários,
Aí mesmo que você precisa entender que é justamente por causa de um desses motivos que você precisa mudar a forma que você está trabalhando. Não adianta você continuar fazendo as mesmas coisas. Continuar apostando num trabalho duro somente e ficar esperando resultado diferente. Justamente porque você não tem tempo, porque você não pode mais ficar patinando sem sair do lugar, que você precisa de um método que funcione e que seja prático. Fácil de aplicar, fácil de ter resultado. Eu sei que você não tem mais tempo nem dinheiro para perder. Você já patinou demais com o seu restaurante, já bateu muita cabeça, chega disso. Você precisa de um caminho transparente, de um método que funcione de verdade, que te devolva o controle e a clareza do seu negócio. Eu digo controle porque se hoje você não consegue ficar 2 dias que seja fora do seu restaurante sem que isso vire um problemão, que isso vire um caos, isso mostra que você é escravo dele. Significa que você não tem tempo para sua família, não pode nem tirar férias, não pode nem ficar doente. Você não tem liberdade nenhuma. Você precisa mudar isso para ontem. Chegou a hora de você assumir o controle do seu negócio e realmente virar um restaurateur de sucesso. E sucesso, no meu conceito, é ter a liberdade de poder deixar o seu restaurante funcionando sem você e ainda assim ele gerar mais de 14% de lucro. Esse é o meu comprometimento com você. Por isso, utilizamos vários machados, várias ferramentas no ponto 1. Na nova forma de você administrar o seu restaurante. Eu vou te contar um negócio. Essas novas ferramentas já estão disponíveis para você. Mas se você ainda não chegou num ponto de ter total clareza sobre isso, percebe o seguinte. Você pode passar a usar as novas ferramentas mexendo apenas em algumas coisinhas do seu negócio. Aproveitando até a estrutura que você já tem. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por um acaso, passou pela sua cabeça que essas coisas que eu estou te falando agora são bem legais na teoria e tudo mais, mas por alguma razão você está aí pensando que elas não são para você, que é tudo meio utópico, ou então que vai ser difícil demais. Então deixa eu te explicar o seguinte. Existem vários restaurantes conseguindo isso que eu estou te falando nesse exato momento. E não é difícil, mas dá um certo trabalho. Porque você vai precisar sim trabalhar duro, vai precisar também de um pouco de paciência, mas com um método para te guiar. Mas eu acho que trabalhar duro não deve ser um problema para você, não é verdade? A diferença agora é que você vai começar a trabalhar certo, com clareza e com controle. Olha só um exemplo aqui, em relação à precificação com tudo que você vende no seu restaurante. Existem alguns que te ensinam uma metodologia super complicada de precificação. Não sei se você já ouviu falar. Que coisas assim na linha de que você precisa calcular todos os seus custos fixos e variáveis, e daí você escolhe qual o lucro que você gostaria de ter, e a partir desse lucro que você gostaria de ter, que você deveria colocar o preço em cada produto. Preste atenção no seguinte, além disso que eu te falei ser muito complicado, esse tipo de metodologia, ele acaba sendo puramente teórico, sabe? Quem te sugere fazer assim, provavelmente não tem um restaurante próprio para precificar os seus próprios produtos. Mas eu tenho o meu. E na prática, eu te afirmo que não é assim que funciona. É muito mais simples do que isso. E eu sei assim, na hora que eu falar isso, vão ter alguns especialistas que não vão gostar muito do que eu vou ter para te falar agora, mas eu preciso te falar. Por exemplo, você pode sim usar o preço do seu concorrente para balizar o preço que você vai escolher para você. O seu cliente, ele vai no seu concorrente também, não vai? Você acha mesmo que ele vai em outro restaurante, vai pagar menos do que paga no seu, tem uma experiência parecida com o seu e vai achar tudo normal, vai ficar tudo bem? Qual que é o restaurante que você acha que ele vai voltar? Preste atenção no que eu vou te falar que é muito importante, tá? Quanto você paga de aluguel não importa em nada enquanto o seu cliente está disposto a pagar por um prato seu. O que importa de verdade é a percepção de valor que ele tem, ou seja, quanto que ele vê de qualidade na apresentação do seu prato, no sabor, na textura, no ambiente, no atendimento, na música, no pacote completo ao redor da experiência que você proporciona. Isso, entre várias outras coisas, é o mais importante para você precificar. Então, o que interessa, na verdade, é se você surpreende o seu cliente em cada visita. Se ele vai comer com você e vai ter vontade de voltar. Pensa assim, o preço
que você vai cobrar parte sim do custo que você tem para produzir cada prato. Aquele que você calcula através da sua ficha técnica. Fazer ficha técnica é super importante para um monte de coisa. Mas a distância entre o preço que custa e o preço que você vai cobrar de fato fica maior quanto melhor for o valor que o seu cliente percebe naquilo que você está entregando. Quanto melhor for a experiência que ele tem com você. Mas é uma faca de dois gumes. Se a experiência que você proporciona não for muito boa, ou no mínimo melhor do que ele espera, o seu preço ideal ele pode ser mais baixo, sabe? Note que isso depende de quanto você paga de aluguel, de luz, de água, de folha de pagamento ou qualquer outro custo seu. Agora, se você tem um prato de insumos de qualidade, preparado com muita técnica, muito sabor, se você tem um diferencial claro dentro da sua proposta, oferece um ambiente aconchegante, atende muito bem cada cliente, o preço que você vai poder cobrar é muito mais alto. Ainda mais se você proporciona uma experiência que ninguém proporciona na sua região. Se você traz alguma novidade que ninguém mais tem, sei lá, se a sua vista realmente for muito incrível, ou se você tem um menu degustação autoral que todo mundo ama de verdade, se você tem um restaurante com um tema de um filme, não sei, ou então você tem um aquário enorme dentro do seu restaurante e as pessoas escolhem o que elas vão comer ali vivo, ali dentro do aquário. Eu te pergunto, qual que é o preço a ser cobrado em algo que não tem comparação, num produto exclusivo? O seu preço fica mais barato quanto mais valor o seu cliente enxerga, quanto mais você se diferencia. E uma vez que você entende isso, percebe que precificar se torna algo muito mais simples do que parece. E lógico, eu repito que ter fichas técnicas é super importante. Sem saber o custo de cada produto, você não consegue ter um valor para se balizar. E saber quais são os seus custos e despesas de um restaurante em geral também é muito importante para uma infinidade de coisas. Mas depois de um certo tempo, precificar se torna algo mais instintivo, algo menos matemático, sabe? E esse era um dos conhecimentos que eu queria te passar aqui nesse ponto número 1. Abriu sua cabeça, né? Calma que a gente só está começando. Vamos para o ponto número 2 agora, aquele que eu chamei de vencendo o jogo. Cá entre nós, sabe qual que é um dos meus pontos mais fortes naquilo que eu ensino? É que eu não te passo nada que é só teórico. Tudo que eu ensino na nossa metodologia foi testado e validado dentro do meu próprio restaurante. É quase que como se ele fosse um laboratório de experimento, sabe? Lembra que na aula 1 eu te expliquei que comida e atendimentos não são mais suficientes? Que a gente vive num mundo de competitividade gigante, que para você vencer nesse jogo precisa entender que existem ferramentas certas que facilitam muito a nossa vida. Então, a boa notícia é a seguinte: não é difícil, nem é um bicho de 7 cabeças. É totalmente acessível para qualquer tipo de pessoa. Não importa o seu conhecimento e nem de que parte da sua jornada você está. Você precisa entender que o jeito de você jogar o jogo dos restaurantes mudou. O que funcionava antes já não funciona mais direito e está tudo bem. Basta você mudar junto, se adaptar e executar. Essa é a nossa missão aqui desse evento. E assim, a gente trabalha muito duro se precisar, mas o que a gente gosta mesmo é trabalhar de forma inteligente. A gente está sempre atento a tudo que está acontecendo no mercado, em todos os movimentos. E esse momento de agora, eu posso te afirmar que é uma gigantesca oportunidade para você. Se você estava esperando por algum momento ideal, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se vai existir um momento mais promissor do que esse de agora. Chegou a hora de você emplacar mais de 14% de lucro e não ser escravo do seu negócio. Nos países lá fora, que já estão com a vacinação avançada, nosso setor está bombando. Existem vários restaurantes que estão lotados e ganhando muito dinheiro nesse momento. Mas, naturalmente, existem alguns restaurantes que estão lucrando de verdade e outros nem tanto. Percebe o negócio? Eu quero te trazer para o lado bom
da força. Eu quero que você ganhe dinheiro de verdade. Eu quero que você conquiste a sua liberdade. Eu quero que você surfe essa nova onda da melhor forma possível. Lembra que na aula 1 eu expliquei que você precisa estar mandando muito bem no marketing do seu restaurante para você conseguir competir em alto nível? Que as atenções do seu cliente estão todas voltadas em cima do smartphone dele. Então, você precisa entender que o setor de marketing se tornou um dos mais importantes da sua empresa. Antigamente, você até podia delegar o setor de marketing e estava tudo bem. Mas também não precisava fazer nada. O próprio boca a boca já resolvia as coisas para você. Era tudo muito mais lento, menos competitivo, mas agora já não funciona mais desse jeito. Eu gosto de pensar um restaurante em vários setores, tá? Sendo o primeiro, cardápio, onde você pensa na estrutura do seu menu, nas fichas técnicas, na precificação correta, em técnicas para aumentar ainda mais o seu lucro, como, por exemplo, a priorização de itens que você quer que mais venda dentro do seu menu. Segundo, são as pessoas, onde você pensa com a cultura, quais são os valores do seu negócio, onde você monta os treinamentos e os sistemas organizacionais, onde você aprende a contratar, mas também a demitir. Onde você consegue atrair e treinar as pessoas que vão cuidar de verdade do seu restaurante. Já o terceiro são as finanças, onde você tem todo o controle financeiro do seu negócio através de fluxo de caixa, DRE, conferência de caixa diário, mensuração de indicadores e tudo mais. Enfim, onde você traça as estratégias para você ter lucro de verdade no seu negócio. Já o quarto é o estratégico, onde você pensa para onde que o seu restaurante vai. Quais são os tipos de novos negócios que você pode executar para você seguir em frente? Como que você vai fazer o seu negócio prosperar mais e mais? E por fim, como quinto, o marketing, onde você pensa em todas as ações para acelerar o processo de crescimento do seu negócio, seja através de marketing digital ou tradicional. E todos esses setores são importantes para você vencer de verdade. Eu até acredito que você dá atenção para alguns deles no seu negócio, mas o grande problema é que a maioria das pessoas não leva o setor de marketing a sério. Ou contrata uma agência, ou delega isso às cegas para alguém. Não pode mais ser assim. Eu sei que às vezes você pode estar pensando assim, ó, cara, eu não sei nada de marketing. Ou então você não é muito chegado nesse negócio de tecnologia e tudo mais, sabe? Mas às vezes a sua vocação é outra. Você gosta de ficar ali dentro da cozinha, ou então você gosta de ir para o salão, na correria, falar com o cliente, e tá tudo bem. Mas fica presente por uma coisa muito importante. Um marketing bem feito não é nenhum bicho de 7 cabeças. É completamente possível você aprender a fazer de um jeito certo, que dá resultado e replicar no seu negócio. Você só precisa das ferramentas e o conhecimento para isso. E olha só, eu vou além. Nem precisa ser exatamente você que toca o seu marketing no dia a dia. Você pode sim ter uma pessoa que te ajuda com isso. Principalmente com aquelas coisas que você não gosta tanto de fazer, sabe? Mas entende que determinadas coisas não são tão difíceis assim de você compreender. Nem que seja pelo menos para você saber cobrar do jeito certo quem está te ajudando no marketing. Não adianta só você terceirizar as suas cegas e nunca mais voltar a olhar para esse departamento. Você, como dono, precisa estar envolvido sim no processo de marketing da sua empresa. Meio que fazendo em 4 mãos, sabe? E o melhor, não é tão difícil quanto parece no começo. Acontece que você só está de olhos fechados para o que está acontecendo bem na sua frente. Mesmo que você não entenda absolutamente nada de marketing, você, como dono, é o melhor vendedor que existe na sua empresa. Não tem ninguém que conhece tão bem a essência do seu negócio como você. Você só precisa aprender a conectar tudo o que você sabe da essência da sua empresa com as ferramentas de marketing disponíveis para você fazer. Eu te prometo que você consegue sim fazer isso. Bom, você está aprendendo e abrindo os seus olhos para isso que eu estou te falando. Você já começa agora, eu imagino, a ser capaz de entender que é possível sim acelerar as vendas do seu negócio. Olha só, essa é a hora
que você vira uma chavinha na sua cabeça e descobre que o método lucro na mesa funciona assim para você ganhar mais de 14% de lucro e a não ser escravo do seu restaurante. E bom, eu imagino que a partir desse momento tudo está ficando mais fácil e claro para você. Voltando para a nossa analogia dos machados, que eu gosto bastante. Acredito que você já entendeu que para você entrar no campo de batalha, não basta você entrar só com um machado afiado, mas também que você precisa entrar com alguns machados reservas, em alguns cenários até com uma serra elétrica. A partir de agora, você vai passar a pensar o seu negócio de uma forma estratégica, com um plano para seguir, com um método. Você vai começar a medir os seus resultados de forma inteligente, vai passar a saber o que precisa exatamente ser feito para escalar os resultados do seu restaurante. E a partir dessas informações vai trabalhar de forma inteligente para ganhar mais de 14% de lucro e não ser escravo do seu restaurante. Afinal de contas, você já entendeu que algo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Mas lembra na aula que eu te falei daquele livro do Michael E. Gerber, O Mito do Empreendedor? Aquele que fala que você não pode depender de pessoas para ter sucesso. Provavelmente você ficou com uma ou duas pulgas atrás da sua orelha quando eu te falei desse livro, né? Deixa eu te explicar o seguinte. Ele diz que um dos grandes segredos das empresas que têm sucesso é colocar os sistemas organizacionais na frente das pessoas. E traduzindo um pouco para a nossa realidade de restaurante, você precisa de um sistema que treina, orienta, cobra e recebe novos funcionários. Quase que com uma linha de produção, sabe? Que abraça quem chega, que dá um norte para quem já está com você. O padrão, ele tem que ser o mesmo no turno do almoço e do jantar. Mesmo que o seu cozinheiro principal não esteja no momento que está saindo a comida, sabe? Se alguém se demite, você contrata outra pessoa, entrega um treinamento impresso prontinho para ela. A sua equipe ela já está treinada e conhece os padrões da sua empresa e consegue com muito mais facilidade passar as informações para essa pessoa que chegar assim, já fica muito mais fácil, pelo menos você conseguir manter um padrão. Dessa pessoa que entra, trabalhar bem parecido com aquela que saiu. Além de treinamentos, você pode utilizar checklists que são necessários para fazer a sua empresa ir ficando mais organizada, menos dependente da boa vontade das pessoas, para ter menos espaço com improvisação. Tudo tem um padrão, tudo tem um procedimento para ser seguido. E o seu funcionário, ele gosta disso. Ele tem menos espaço para dúvida, sabe? Ele sabe o que é esperado dele, sabe o que tem que fazer todo santo dia. Você reduz os achismos do seu negócio. E você conseguindo manter o padrão da sua operação, consegue ter mais tempo para você controlar, por exemplo, melhor os seus números. Preste atenção, porque agora é muito importante. O segredo para você ganhar muito dinheiro com o restaurante é muito simples e está dentro dessa conta aqui, ó. Você precisa aprender a fazer entrar mais dinheiro e fazer sair menos dinheiro. Quanto mais forte isso for na sua empresa, mais rico você fica, sabe? A conta matemática é muito simples, é um menos o outro. De um lado tem o que entra e o outro o que sai. E se o seu saldo está dando negativo, você tem um problema bem grande, tá? Mas quando você tem um controle financeiro da sua operação, você consegue ir atrás do que você percebeu que está de errado, consegue enxergar exatamente onde que está o problema. Será que está entrando pouco ou será que está saindo muito? Se está saindo muito, onde que está o problema? Está no CMV? Está na conta de luz? Está naqueles pequenos gastos ali que eu sei que você não controla? Saber responder essas perguntas tem um valor gigantesco para quem é dono. Essas perguntas e respostas, elas viram seus melhores amigos na hora de você gerir o seu negócio. São com elas que você realmente começa a ter controle do seu negócio. Mas, mais uma vez, eu preciso te falar aquela frase. O que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Então, para resumir aqui, é por causa desses 3 pontos que eu acabei de te falar, sendo trabalhados de forma correta no seu negócio, que essa nova forma de você gerir um restaurante funciona para você ter mais de 14% de lucro e você não ser escravo do seu restaurante. E bom, fato
é que tem alguns donos de restaurantes que estão participando desse evento, já estão cheios de pulgas atrás da orelha e já me perguntaram se existe um passo além, se eu tenho uma especialização ou um método completo. O fato é que sim, eu tenho um método, é o método Lucro na Mesa, onde eu ensino como donos de restaurantes, administradores de restaurantes podem também ter mais de 14% de lucro sem que sejam escravos dos seus próprios restaurantes. Mas assim, estou procurando dar o meu melhor aqui, dando o meu máximo. Mas o meu tempo e o seu também, eles são limitados. Então vou precisar encerrando essa nossa segunda aula por aqui. Mas não se preocupa, tá? O melhor ainda tá por vir. Calma, eu separei uma surpresa incrível para a próxima aula. Que inclusive, eu acho que vai ser a aula que você mais vai gostar. Mas assim, por enquanto, eu tenho um convite muito especial. Ainda dá tempo de eu alterar a terceira aula da nossa série, mas para o que você precisa. Como que você então consegue fazer isso? Bom, eu quero que você deixe um comentário na nossa comunidade do Facebook com a sua maior dúvida, com aquela pulga que ficou atrás da sua orelha que eu sei que deve estar aí te incomodando. Então, olha só, não deixa de ir lá e comentar. Bom, mas vamos fazer uma revisão rápida aqui do que a gente viu na aula de hoje. Nessa segunda aula, eu te expliquei por que a nova forma de administrar restaurantes funciona para quem quer ter mais de 14% de lucro e não quer ser escravo do seu próprio restaurante. Você entendeu que você precisa trabalhar de forma inteligente no seu negócio. Aprendeu que dentro de gestão de restaurante tem bastante coisa envolvida e que marketing, por exemplo, é um setor que você precisa levar a sério. E que também você precisa sistematizar o seu restaurante para você não ficar refém de nenhum funcionário. E assim, na próxima aula, eu tenho certeza que vai ser que você vai mais gostar. Eu vou te dar uma aula completa dentro do método Lucro na Mesa, para você já ir sentindo o gostinho de como é. Eu te prometo que você vai sentir na pele o que é gestão de verdade. Você vai ver na prática como que o nosso método funciona. E além disso, eu vou te dar um presentaço no final da aula. Você vai receber o MPL do seu restaurante. Você sabe o que é isso? É o Mise en Place do lucro. Se você não conhece direito esse termo, o Mise en Place, ele é a rotina de pré-preparos de tudo que você tem na sua cozinha. É que te prepara para você ter um serviço bom, com mais padrão, mais velocidade. E eu montei um Mise en Place para sua gestão. Ele vai ser uma espécie de planejamento, tipo um checklist em PDF que você vai baixar, você vai imprimir e eu vou te ajudar a montar um plano para você colocar em prática no seu restaurante, para você ter um ponto de partida para você iniciar a sua jornada rumo a mais de 14% de lucro e a não ser escravo do seu restaurante. Se mais lucro e liberdade é o que você quer, a próxima aula é exatamente o que você precisa. Eu sei que você deve estar com essa cabeça pegando fogo agora, mas calma, calma. Por enquanto, vai dando uma olhada no meu Instagram, vai dando uma olhada no meu canal do YouTube e fica tranquilo. Eu vou indo nessa. Quero deixar um grande abraço para todos. Eu te espero na terceira aula.